Eu convido você a abrir a palavra de Deus no Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler nessa noite e meditar nessa palavra em nome de Jesus. Vamos lá. Começando no versículo 9. Vamos lá. Por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Olha lá, não cessamos, quer dizer, não parou? Persistência, foram perseverantes. Não cessamos de orar por vós, a persistência, e de pedir que sejais cheio do que? Das bênçãos? Exatamente, cheio do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de quem? Aleluia. Palavra de salvação, oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Eu te agradeço por esse culto, por aqueles que estão assistindo pelas redes sociais, por aqueles que estão aqui nessa noite. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Dai unção, Pai, para quem vai ouvir a tua palavra, porque até para ouvir a tua palavra, para que possamos entender a tua palavra, nós precisamos da tua unção, da tua direção, da tua graça. Sim, Senhor, o teu mover do teu Santo Espírito nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode dizer amém? Amém. Paulo, ele escreve aos irmãos de Colossenses, é uma cidade chamada Colosso, e ele escreve aos Colossenses, e ele fala, por essa razão nós também, desde o dia que ouvimos o quê? Se você pegar no início do capítulo 1 aí, nos versículos que antecede, Paulo fala assim, eu dou graça a Deus, por tudo que tenho ouvido de vocês, né, da vossa fé, da vossa caridade, como vocês têm se comportado diante do Evangelho de Cristo, né? Tenho aprendido com, ele até diz o nome de uma Epáfras, você tem aprendido com ele, e eu realmente, eu admiro essa pessoa que é o ministro de Cristo, e ele tem ensinado a caridade do Espírito. E Paulo, ele começa a falar, e fala assim, eu não cesso de orar por vós. Eu não cesso de orar por vós. Irmãos, a perseverança é uma virtude. É uma virtude. A perseverança, nem todo mundo tem, infelizmente é. As pessoas, quando começam a olhar para a dificuldade, olhar para o problema, olhar para a situação, a pessoa não consegue. Ela desanima, ela vai procurar algo mais fácil para a sua vida. A perseverança é você, eu sei que é isso que eu quero, eu sei que é o que Deus tem para a minha vida, então eu não vou abrir mão disso, eu vou até o fim, haja o que houver. Irmãos, vai vir de tudo, mas de tudo, para tentar te atrapalhar, te desanimar. E eu, até nessa ilustração, nessa pregação, eu uso a minha nora, a Carolina, lá de Curitiba, casada com meu filho Samuel. Há 3 anos atrás, ela falou assim, eu vou ser médica. Eu vou ser médica. E ela é farmacêutica formada, trabalhando em farmácia, já há um bom tempo, ela resolveu ser médica. E ela começou a estudar. Irmãos, estudar assim de 6, 7, 8 horas por dia.
e trabalhando. Chegou no final do ano para o vestibular, adivinha o que aconteceu? Ela não passou. Não passou. E a gente ficou, vamos falar assim, não sabia o que falar para ela. Que vimos tanto esforço. Parece que foi inútil. E nós fomos lá para Curitiba, na casa deles. E é um assunto que a gente não queria tocar. Mas ela veio falar assim, não deu esse vestibular. Mas ano que vem tem outro. Eu vou estudar. Eu falei para ela, Carolina, concurso vestibular é igual linguiça. Depois de um gomo vem outro gomo, depois do outro gomo vem outro gomo. Você não para até você passar. Até você conseguir. Aí passou o segundo ano. Aí ela estudou muito mais, irmão. Aí ela arrumou livro de cursinho, amigas. Não foi, Kátia? Chegou no final do ano. Faculdade Federal. Adivinha o que aconteceu? Repetiu de novo. 2 anos. E aí eu falei, você vai tentar, né, Carolina? Mas claro, você acha que eu vou desistir do meu sonho? E foi mais um ano. Mais um ano. E nós fomos, esse é o 3º ano, né, Kátia? 3º ano. Eu falei, como que você está? Aí ela parou de trabalhar, ela só está estudando, irmão. A pessoa levanta cedo, 5 horas da manhã, vai na academia para estressar, e depois volta, estuda o dia inteiro, chega à noite, estuda o dia inteiro. Domingo, quando todo mundo está indo passear, ela está estudando. Vai chegar o final do ano, só Deus sabe. Só Deus sabe. Se der, ela vai ficar muito alegre, nós também. Mas se não der, ela vai continuar. Porque ela acredita no sonho dela. O problema é quando a pessoa vê a dificuldade, vê o problema. É difícil, ele para. Paulo falou assim, eu não cesso de orar por vós e pedir que seja cheio do conhecimento da sua vontade. Às vezes nós vamos orar, a gente começa assim a orar, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor, faz isso, Senhor, eu preciso disso. A oração é uma petição só. Mas na verdade, a oração com sabedoria é aquela que você ora e fala assim, Senhor, eu quero saber, me fala, qual é a sua vontade para a minha vida? Qual é a tua vontade para a minha vida? Você dobrar o seu joelho e falar, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Porque Deus vai abençoar você, irmão, dentro do propósito dele. O que Deus tem para a sua vida? O que Deus tem para você? Ele ensinou na oração do Pai Nosso, falou, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu. Nós oramos, sim ou não, a oração do Pai Nosso? Oramos, e a gente fala bem claro, Senhor, seja feita a vossa vontade, assim, mas será que realmente a gente quer que a vontade de Deus, realmente nós queremos o que Deus tem para a nossa vida? O que Deus tem para a nossa vida? Às vezes a gente não sabe. A melhor coisa é quando você dobrar o joelho e orar, falar, Senhor, eu quero saber a tua vontade para a minha vida. Porque o que for da vontade de Deus, Ele abre a porta, Ele abençoa, as coisas vêm na sua mão, tudo acontece porque está dentro da vontade dEle. Está dentro da vontade dEle. E aí você ora e fala, Senhor, Senhor faz isso, Senhor faz aquilo. A Bíblia diz assim, em Mateus capítulo 6, buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão, vai ser
acrescentada. Você busca primeiro o reino do céu e a sua justiça. E as demais o que, irmão? Tudo. Ele acrescenta. As bênçãos correm atrás de você. Quando você começa a buscar Deus, porque isso, irmão, é uma coisa que Deus não abre mão, porque é princípio. É princípio de Deus. Ele não vai mudar. Deus não mudou. Deus não vai mudar. Ele nunca mudou. Ele era ontem, hoje e eternamente sempre será. Porque tem coisa na nossa vida, irmão, para você entender. São fundamento em qual nós estamos firmados numa fé cristã, da palavra de Deus. O que Deus quer para a sua vida? E a gente tem falado muito em fundamento aqui, né, menino? Muito em fundamento. Esse prédio aqui, né? Quando foi construir, o que precisou fazer? Uma fundação. Esse prédio aqui, né? Cavaram aqui. E foi muito dinheiro. E foi concreto. E foi ferro. Talvez sapata. Né? Só que o proprietário, a proprietária, quando ele começa a fazer a fundação, ele começa a ver o prédio pronto, ainda está no alicerce, mas ele está vendo o quê? O barracão. Quando você começa a construir algo na sua vida, você não pode ficar olhando para aquela dificuldade, mas ver o seu sonho realizado. E aí, voltando à minha nora, eu falo assim, você vai ser chamado como? Doutora... Foi doutora Ana? Não, Ana não, doutora Carolina, né? Doutora Ana Carolina. Ela já está vendo, talvez até o jaleco lá, tirando plantão. Mas nem passou ainda, e depois tem mais 9 anos de faculdade. Porque a gente se constrói, irmão. São fundamento. Quando eles cavaram aqui, eles tiveram o alicerce, abriram o alicerce desse lugar. O proprietário falou assim, né? Vamos construir isso aqui, um barracão. Imagine se chegasse no meio dessa altura aqui, onde está o barrado verde, né? O seu Sérgio falasse assim, olha, sabe uma coisa? Vamos aproveitar o espaço, vamos fazer um prédio aqui. Daria certo sim ou não? Não, porque o alicerce foi feito para um barracão. O problema muitas vezes não dá certo na nossa vida, porque a gente muda. A gente tem um projeto, a gente tem algo na nossa vida, e a gente vai e faz aquilo, se prepara para aquilo. Só que chega no meio do caminho, a gente quer mudar. Imagine se levantasse a parede, aí o proprietário falou assim, bate uma laje, vamos levantar mais um em cima desse. O que ia acontecer? As paredes iam rachar, as coisas... ia começar a afundar, porque não foi preparado a fundação. Irmãos, é por isso que eu estou falando aqui para vocês orar, qual é a vontade de Deus, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida, porque você vai construir algo que muitas vezes vai desmoronar. Para namorar precisa orar, para casar precisa orar. Tudo. Né? Os meus filhos, sempre eu ensinei isso. Ora para casar. O Tiago precisou segurar 3 meses, porque ele já queria casar, né, Tiago? 3 meses já queria casar. Chegou, um dia nós estávamos lá na nossa casa, chegou a Beatriz aqui, minha nora. Essa minha colega, foi colega, né? A menina que eu falei para o senhor, pai, apresentou lá, na outra semana, acho que vamos juntar os trapos. Falei, não, vamos, né? Vamos construir a casa primeiro. Já queria casar. E foi quanto tempo de namoro? Não chegou nem 1 ano.
Uns 6 meses. Eu só construí a casinha, já foram para o cartório e casaram. Meu filho Samuel. Aí eu perguntei: Tiago, você está ciente disso? Eu orei. É essa que Deus preparou. E hoje a gente vê que realmente é. Para aguentar o Tiago, é a Beatriz. E para aguentar a Beatriz, é o Tiago. É cara de um, fuça de outro, como dizia minha avó. E meu filho Samuel também. Ele falou assim: pai, eu conheci uma pessoa que eu fui fazer uma missão lá no Pernambuco, lá em Caruaru, essa Carolina. E já falei com o pai dela, nós já vamos namorar e vamos marcar o casamento. Falei: pelo amor de Deus, filho, faz isso. É um mal de família, irmão. E ele voltou, né? Foi para a Turquia, né? Voltou para a Turquia. É isso? É, né? Na época. Não lembro. Tinha ido na Turquia fazer missão. E Chile, foi para o Chile. Bem quando caiu o avião lá da Chape. Bem nessa época. E ele conheceu a menina, veio na igreja, participou do culto. Falou com o pai, não falou com o pai, voltou outra vez, falou com o pai, pediu namoro, pegou o avião, foi embora, ligou para ela: marca o casamento que eu vou aí para nós casar. Foi assim. Janeiro ele foi lá em Caruaru, foi no cartório, ele, ela e a família lá, e casaram, irmão. E ele mandou a foto para mim assim, da certidão de casamento, tirou a foto e mandou para mim. Casou com ela, subiu no avião, foi embora, e ela ficou lá. Eu falei assim: mas você não vai ter lua de mel, não vai ter nada? Casou assim, desse jeito? Ele falou: não, só vale o casamento diante de Deus. Aí, em março, nós fomos lá, ainda fomos todo mundo, foi até o seu João, né? Foi lá também, mas não foi no casamento. Fomos lá no casamento, fomos lá em Danilo, a Priscila. Aí chegou lá, casou em março, né? O passeio, né, seu João? Andou de avião. Seu João foi em Maragogi, né? Acho que é Maragogi. E casou lá, e aí fez o casamento. E eu falei: Samuel, você nem conhece a menina? Ele falou assim: pai, desde quando, se você namorar 10 anos, você conhece a pessoa? Você só conhece a pessoa depois que você comeu um saco de sal. Porque vir namorar, passar perfume, tchau, te amo, bem, é uma benção. Cada um para o seu lar. Agora você acordar com aquela coisa, olhar para a cara do outro, ter que lavar a cueca do fulano, e estender a toalha, e pegar a meia do fulano, e lavar a panela, aí que você vai conhecer quem é quem. Aí você vai. Para tudo na sua vida para dar certo, irmão, você tem que orar e pedir a Deus. Porque você já não viu aquela história? A pessoa namorou não sei quantos anos, ficou noivado não sei quantos 10 anos, e depois no fim casou. Parece que não deu certo. Porque longe é uma coisa, perto é outra coisa. E tudo para ter a bênção de Deus, tem que orar, tem que pedir. Às vezes a pessoa não ora, a pessoa vai lá e se empolga, ela se empolga, vai lá e faz uma faculdade, aí depois de tanto esforço, tanto dinheiro investido naquela faculdade, termina o curso, ela chega para o pai: pai, não era isso que eu queria, eu não queria isso, eu não gosto, quero fazer outra coisa. Perdeu todo aquele tempo estudando, porque não houve uma orientação, não orou primeiro. Nós temos que orar, irmãos. Nós temos que pedir a Deus. Isso é princípio.
Note-se que quando Jesus foi multiplicar o pão, o que ele fez quando com o pão lá? Ele deu graça, ele partiu o pão e deu graça. E aí houve o milagre. Às vezes queremos um milagre, queremos um milagre. Não é errado querer o milagre. O errado é deixar de orar. O errado é você olhar para o problema e desanimar. É você olhar para a situação e dizer que não dá certo. Porque se Deus falou com você, se você está convicto que é de Deus, irmão, doa o que doer. Vai em frente, porque a bênção é sua. Vai vir dificuldade? Vai. Vai vir? Vai. E aí eu falava para o Samuel assim, depois de 1 ano de casado. E aí, Samuel, como que é? Não namorou, não noivou, nada, casou? Como que é aí? Está indo bem? Pai, eu casei com uma pernambucana, né? O senhor está sabendo. Eu casei com uma pernambucana. E ela falava assim, seu Baltazar, gente, eu casei com um paulista. Eu falei, deve sair faísca aí quando nós não estamos aí. Mas estão lá, né? Porque era de Deus. Quando é de Deus, Deus abençoa. Você vai fazer um negócio, você não vai perder dinheiro. Quando Deus estiver naquilo. Ele disse lá, olha, eu não cesso de orar por vós. Às vezes, irmão, nossos filhos, da cabeçada, muitas vezes, não é porque ele é cabeça dura, porque os pais não oram o suficiente pela família. Porque a responsabilidade não é só deles. A responsabilidade é nossa. Não tem essa, eu já criei o meu filho e... Não, você tem responsabilidade de orar todos os dias para os seus filhos. Orar, hoje aumentou, hoje eu tenho filho e tenho neto. Tem que orar mais. Nós temos que orar. Orar pela nossa família, orar pela nossa casa, orar. Hoje se quer muito, mas se ora pouco. Ora pouco. E ele fala assim aqui, voltando para a palavra, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando em tudo. Como que eu agrado a Deus se a minha boca é murmuração, é reclamação? Ó dia, ó azar, ó que vida, essa casa não presta, esse carro aqui não sei o que quebra, hoje está chovendo, hoje está frio, e só reclama. Você acha que agrada a Deus? Sim ou não? Não agrada. O que atrapalhou o povo no deserto? Foi a tal da murmuração. Deus, imagine só, Deus mandava o pão do anjo, caía lá do céu, o maná, eles comiam, não pagava, tinha água que saía da rocha, tinha a nuvem que fazia sombra de dia, e tinha a coluna de fogo de noite, mas estavam reclamando. Às vezes, irmão, a gente está numa situação que a gente não queria que mudasse, então, o certo ou o correto, o que é? Senhor, isso aqui para mim não está pegando mais. Eu agradeço pelo Senhor por isso. Se o Senhor puder me dar outra coisa, eu vou ficar feliz. Mas em vez de chegar essa porcaria de emprego, esse não sei o quê, não. Tudo que Deus fez para a sua vida, você tem que ser grato a Deus. E tudo que der certo na sua vida, foi Deus. E tudo que der errado, foi você mesmo. Foi minha cabeçada. Às vezes não oramos, ou então oramos e não esperamos a resposta de Deus. A gente quer igual um Mac, né? O Mac chega aqui com o carro no drive, dá um Big Mac aí, já vai no outro, já paga, já sai do lado, pega o lanche, nem sai direito da avenida, já sai comendo, já vai embora. A gente acha que Deus é assim. Você vai orar, Deus vai vir correndo, o anjo lá tropeçando com a bandeja para dar bênção para você. Não vai acontecer isso. Tudo há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para...
Tudo tem o seu tempo. Eu lembro dos meus filhos adolescentes, quando eu comprei o carro, eles queriam dirigir. Pai, como que é? Eu falei, não sei. Quando vocês fizerem 18 anos, vocês vão dirigir. Deu 18 anos, né? Foi lá e tirou carta e moto. Aí eles falaram assim para mim, Regiana: pai, leve eu lá no centro, lá você paga uma conta? Você vira, você tem carta, pega o carro e vá. E já fiz seguro para isso mesmo. Então, pelo menos tire da garagem, né, Tiago? Aí tirei o carro da garagem, o Tiago sentou, arrumou e olhou para mim: o senhor está certo disso, pai? Eu falei, tô, pode ir. E era um Merivo Joy aí, o ponto 8. E ele saiu já patinando o pneu. Eu falei, Senhor amado, eu entrei para dentro e falei assim, que não machuque ninguém. Quando voltou, a perninha estava tremendo. Foi e voltou. Porque ele já estava habilitado para isso. Agora, se faz coisa que não está certo, eu vou chorar para quem? Esse barracão, fundamento, foi feito o que precisava fazer. E às vezes na sua vida tem coisa que você precisa fazer. E ninguém vai fazer para você. É você que tem que fazer. A necessidade, qual é a necessidade minha? O que eu preciso? Deus vai fazer a parte dele, Deus já fez. Agora precisamos nós fazer. E assumir a nossa responsabilidade. Falar, Senhor, eu preciso disso, então eu tenho que fazer. Porque Deus não faz mágica, irmão, uma varinha e vem plim, e a mágica, e faz mágica, e plim, não. Deus vai fazer a parte dele, mas a nossa, nós iremos fazer. Quando chegar o difícil, o impossível, Ele entra com providência. Quando precisar acalmar a tempestade, Ele acalma a tempestade, Ele acalma o vento contrário. A hora que Ele precisar abrir a porta, Ele abre porta. A hora que Ele quiser, Ele te impulsiona você. Mas você tem que estar disponível em ouvir a palavra dEle e em entender. Isso é coisa que eu não consigo fazer por você. É você que vai fazer. Eu posso orar pela sua vida. Eu posso orar pela sua família, sua casa. Mas o milagre só vem de Deus. O milagre é só de Deus. Então nessa noite, continue, seja persistente naquilo que Deus tem colocado na sua vida. Eu disse, daquilo que Deus tem colocado na sua vida. Eu não sei, pastor, o que Deus tem colocado. Então eu vou dobrar meu joelho e vou pedir, Senhor, me mostra qual é a tua vontade. Ore, eu vou falar assim, não para pedir bênção, mas para saber qual é a vontade de Deus para você. Porque você, dentro do propósito de Deus, dentro do alinhamento daquilo que você nasceu, a sua vida vai ser uma maravilha. Porque você vai estar no plano de Deus, a vontade de Deus. Aí Ele vai te dar entendimento e você vai crescer na graça e no conhecimento de Deus. Porque Deus Ele é fiel. Ele é fiel e vela pela sua palavra. Em nome de Jesus. Amém?